Telespectadores da TVC Bauru, sejam bem-vindos ao TVC Esporte nesta segunda-feira. Segunda-feira passada, excepcionalmente, não tivemos o programa em virtude do jogo do Bauru Basquete contra a equipe de Franca. Aliás, hoje, dentro do programa, eu quero falar um pouquinho sobre Bauru Basquete, até porque eu não tive a oportunidade de falar aqui ainda na TVC a respeito da eliminação do time bauruense. Mas vamos falar sobre muitos assuntos e um deles é exatamente a etapa, ou pelo menos uma das etapas do circuito nacional do polo aquático categoria Sub-20, Campeonato Brasileiro Sub-20. A Arena BDA vai sediar essa semana a competição e eu estou recebendo aqui o Emerson Martins, que está na correria. Até o Emerson chegou um pouquinho atrasado em virtude de toda essa correria. Tem toda a questão da organização, do trabalho que está sendo realizado, mas a belíssima arena da BDA vai sediar esse evento durante essa semana. Emerson, obrigado pela presença. Eu imagino a correria, mas antes até da gente falar a respeito desse evento especificamente essa semana, eu queria parabenizar os atletas da BDA pela disputa no mês passado da competição lá da seleção. Os resultados foram extremamente positivos. Eu queria até que você falasse um pouquinho primeiro da seleção, depois a gente fala da competição que vai ser essa semana. Boa noite. Boa noite a todo mundo aí. Realmente a gente está na correria, agora mesmo a gente terminou de passar os horários aí para o pessoal dos outros clubes, que ali na Arena BDA realmente a gente tem uma estrutura muito boa e todos os clubes vão poder fazer os treinamentos de uma maneira bem legal, bem tranquila, com tempo, com material, porque a nossa piscina é totalmente voltada ali para a natação polo aquático e acontece diferente nos outros clubes. Nos outros clubes a gente tem um associado, tem outras atividades e o horário fica bem justo. E aqui a gente vai poder ter uma hospitalidade boa. Sobre o sul-americano, você estava comentando aí, foi muito bom. A gente teve os atletas aí que tiveram um bom resultado, tanto no masculino como no feminino, A gente brinca que dessa vez, às vezes é o contrário, graças a Deus que dessa vez foi sem emoção pro feminino e com emoção pro masculino, que eu estava com a seleção feminina. A gente teve uma final um pouco tranquila, assim, pelo bom proceder das meninas, que a gente tinha feito um jogo na fase classificatória com a Argentina, que o jogo ficou bem disputado até mais ou menos a metade. Na terceira parte do jogo a gente conseguiu abrir um pouquinho, ter uma tranquilidade, mas sempre a Argentina ali no pé. E na final do feminino, a gente conseguiu já desde o começo do jogo já impor um ritmo forte de jogo e abrir o placar e manter até o fim. Então é aquilo que a gente fala que é um jogo assim, sem emoção, graças a Deus. E no masculino já foi o contrário, o masculino tinha ganho bem da Argentina, primeiro jogo, não entrou muito bem na final, começou perdendo, aí estava perdendo por 3 gols, e aí entrou a vontade dos meninos, a raça aí, e buscaram o jogo, empataram, chegaram a estar na frente, no final a Argentina empatou também, e aí foi para os pênaltis. Aí o Brasil ganhou da Argentina nos pênaltis na final. Então teve um gostinho mais especial, porque ganhar de Argentina até no palitinho é legal, e ainda mais nessa circunstância, na disputa dos pênaltis. E realmente é um time bom da Argentina, não pode vacilar. O Brasil, os meninos começaram não tão bem assim no comecinho do jogo, e aí deu a chance para o adversário. E polo aquático é assim, ele é um jogo muito técnico, É um jogo que fisicamente ele exige muito e você tem que ter uma concentração muito alta, porque ao mesmo tempo ele é fisicamente muito forte, taticamente você tem que conhecer bem o adversário, tem que saber qual é a sua proposta do seu jogo, porque um vacilo ali de 2, 3 minutos que você dá no jogo é difícil recuperar. E no caso os meninos conseguiram recuperar pela boa qualidade, treinaram bem também e deu certo.
Agora, só para a gente situar então o telespectador, depois da disputa do Sul-Americano com êxito aí, tanto da seleção masculina como feminina, como é que ficou o calendário, quais são as próximas competições da seleção? Bom, no caso da seleção, vamos lá. Essa seleção foi a seleção sub-18, que foi pro Sul-Americano. E é assim, os 4 primeiros sul-americanos classificam para o PAN. Aí o PAN é ano que vem, que é sub-19. Tá. E aí o PAN é classificatório depois para o Mundial Os 4 sub-19. primeiros do PAN classificam para o Mundial. Né? Todo ano é assim. Então tem a categoria que é 18 um sul-americano, 19 o PAN e 20 Mundial. Né? E tem uma outra categoria que é 16 sul-americano, 17 o PAN e 18 Mundial. E agora vai ter a próxima de seleções. A seleção sub-17, que ano passado teve o sul-americano aqui em Bauru, que foi sub-16. Sim. Agora é o PAN sub-17 em Porto Rico. E o Mundial o ano que vem, né, o Brasil ficando entre os 4, deve ficar, né? É interessante esse calendário. Então, cada ano você faz. Um ano você faz o sul-americano, no outro você faz o PAN, e aí no terceiro ano, no caso, é o Mundial. É o Mundial, sempre segue essa sequência. Essa sequência. Essa sequência, e é intercalado, né? Porque o Mundial Sub-20 para atletas nascidos em ano ímpar e o Mundial Sub-18 para atletas nascidos em ano par. Né? Então, por isso que às vezes fica o pessoal que não é acostumado, dá uma confundida e tudo. E esse ano, aí depois esse PAN, que vai ser o 17, classificatório para o Mundial 18, vai ter o Mundial Sub-20, que é em Portugal, que a gente tem atletas da BDA também que vão estar participando, tanto no masculino como no feminino, que é esse ano agora que é o 20, que ano passado o masculino foi campeão pan-americano lá em Tampa, na Flórida, e as meninas foram medalha de prata. É legal a sua explicação, porque normalmente a gente tem aquele hábito, né, fazendo um paralelo com o futebol, normalmente disputa-se o sul-americano num semestre, e aí às vezes até o campeonato do continente ou até mesmo o mundial no segundo semestre do mesmo ano. No caso do polo aquático, então, você esclareceu agora. O calendário é diferenciado, cada competição no ano, então. Isso. E aí a gente tem esse ciclo de 3 anos. E esse ano também, né, aí de tempo em tempo, né, tem os Jogos Pan-Americanos, tem as Olimpíadas. Esse ano tem os Jogos Pan-Americanos, que é no Peru. E aí também o Brasil vai estar contando com participação forte nesse PAN, né? No masculino ganhou a Copa One agora, foi um resultado bem expressivo. O Brasil tem tudo para ir bem na competição, não sabemos se pode ganhar ou não, mas vai estar disputando bem. E no feminino também tem uma chance de ir bem aí, né? A gente sabe que os Estados Unidos no feminino ele é uma força muito poderosa no polo aquático. No masculino é muito bom também, mas os Estados Unidos sempre briga com outras potências e normalmente não está muito à frente. Há um equilíbrio um pouco maior. Sexto lugar, às vezes no quarto lugar. Já foi campeão olímpico dos Estados Unidos, mas não é o comum. Agora, já no polo feminino, os Estados Unidos é sempre campeão mundial, campeão olímpico, campeão mundial, campeão olímpico. Deixa eu até te fazer uma pergunta. Eu sei que o motivo da tua vinda aqui é até para a gente divulgar a competição, que vai ser muito legal essa semana. Já a gente vai falar sobre isso. Mas até aproveitando o gancho que a gente está falando um pouco do cenário internacional, até que ponto para o polo aquático, tanto masculino como feminino no Brasil, acrescentou a participação no Rio de Janeiro? Eu me lembro bem que nos Jogos Olímpicos, eu até acompanhei um pouquinho, houve a importação de treinadores, jogadores, a maioria deles atuando evidentemente no exterior, até para defender a seleção brasileira. Eu queria que você falasse, você que está no dia a dia do polo aquático, como é que está hoje as nossas seleções adultas? O que o ciclo olímpico aqui no Brasil acrescentou nesse sentido para a modalidade, a gente fortalecer um pouco mais? Como é que você projeta o polo aquático brasileiro, aí, inclusive para
para Tóquio 2020, até mesmo os Jogos Olímpicos de 2024, também em termos de mundiais? Na verdade, a gente vem começando um trabalho, né, depois tanto que eu achei assim um pouquinho, tanto no masculino como no feminino, praticamente pegou o fim de uma geração, né? Uhum. Tem alguns atletas bons ainda que participaram dos Jogos Olímpicos que vão estar compondo o grupo, né? Mas praticamente está começando uma geração nova, né? Tem bons talentos e eu acho que o importante é o Brasil conseguir montar um bom planejamento de treinamento para chegar bem, né? Para ter um intercâmbio. Que mais pega sempre a dificuldade do Brasil foi o intercâmbio de fazer jogos, né? Porque os clubes da Europa, os times de lá, o que acontece? Eles estão mais próximos, mais fácil, é o grande centro do esporte, está na Europa. Então, o que acontece? Há uma troca maior, né? Os atletas europeus, eles jogam esse ano nesse mercado, depois vai para outro, há uma troca em termos de clubes. Como você também tem então, competições de seleções ali na Europa, há uma troca maior de experiências do que aqui no continente americano. Exatamente. E o Brasil consegue ter bons atletas. É que tem que formar um bom grupo, conseguir treinar com esse grupo bem e participar de intercâmbios com as grandes potências para a gente poder chegar. Houve casos, a gente pegar alguns exemplos mais recentes aí, tanto no handebol feminino como no handebol masculino, que o Brasil teve participações expressivas em mundiais e Jogos Olímpicos. Muito pelo fato de ter trazido profissionais de lá e as jogadoras terem ido para o mercado também da Europa. Sim, né? É bom você ter os profissionais de lá. A gente tem profissionais bons aqui no Brasil que podem representar bem, conseguir fazer o time. O principal mesmo é você estar jogando, porque quando você vai em alto nível, você tem que saber detalhe do outro time. Então você tem que saber detalhe do outro time, você tem que saber detalhe da arbitragem, como determinado árbitro apita em cada situação. Tudo isso daí por isso chama alto nível, alto rendimento. Sem dúvida. Tudo detalhe. Então você tem que saber, por exemplo, no polo aquático, quem chuta mais com o braço pelo lado, quem dá um chute mais rápido. E isso daí, na hora que você está ali no jogo, só vai adquirir essa experiência jogando contra esses times aí. E acostumando com esse jogo mais rápido, mais pesado, que é um outro ritmo de jogo, entendeu? Então isso daí é muito importante. O Brasil conseguir, sempre tem bons atletas, conseguir fazer uma boa preparação e um bom intercâmbio, é onde o Brasil vai conseguir chegar em resultados expressivos. Sem dúvida. Bom, a vinda hoje aqui do Emerson, especialmente para divulgar essa semana, a Arena da BDA vai estar recebendo, salvo engano, é a primeira etapa do ano do Campeonato Brasileiro Sub-20, né? Exato. A competição ela acontece durante todo o ano, até por uma questão de custos. Então ela é dividida em etapas. Então acontece uma etapa aqui em Bauru, depois acontece uma outra etapa no Rio de Janeiro. É uma maneira das equipes se enfrentarem ao longo do ano e você também baratear os custos, né? Porque fica muito oneroso. Você vai fazer um Campeonato Brasileiro Sub-20, uma semana você joga no Rio de Janeiro, a outra em São Paulo. Então, até para efeito de logística de todo mundo, reúne-se os participantes numa sede. Aí você pode até explicar melhor do que eu, não sei quantas etapas acontecem ao longo do ano, mas essa primeira etapa vai ser em Bauru, é isso? Essa primeira etapa aqui em Bauru, tanto no masculino como no feminino, né? São tanto no masculino como no feminino, no sub-20 são duas chaves que aí se jogam, é uma fase classificatória e aí os primeiros vão disputar quartas de final e depois as semifinais na última etapa. É bom porque eu estava conversando hoje mesmo com um técnico nosso lá, a gente comentando, porque já teve outros modelos, né? Tem um modelo quando a gente fala que esse modelo é um modelo em etapas, né? Que você colocou bem, mas tem aquele modelo que também um modelo, um torneio, que nem vai ter o Brasil Open agora, que todo ano tem. No meio do ano tem um campeonato que é nesse formato mais curto, que é de 4, 5 dias, que é um torneio. Que ali você está bem com a equipe naquele momento, você pode ser campeão.
Já nesse modelo em etapa, você tem que se preparar muito melhor. Porque às vezes Na a gente verdade, pode estar bem. você vai bem pela sua regularidade ao longo da temporada. Exatamente. Então, isso daí eu acho que para o atleta e para os técnicos é motivador, porque a gente pode ir bem nessa primeira etapa e daqui a um tempinho na próxima etapa, se você não treinar bem, o outro time pode estudar o seu time, como é que joga, como é que funciona. Então, isso daí é motivador. Fala, ó, a gente jogou, próxima etapa a gente vai pegar tal time, aí você treina um pouco mais específico para aquelas equipes que você vai fazer os cruzamentos. Isso daí é bom, que a gente estava falando aqui sobre o desenvolvimento do esporte até para um nível de seleção, porque o nível do jogo vai ser um melhor nível. Porque você vai ter um tempo melhor para se preparar para um determinado adversário, que na próxima etapa a gente vai cruzar com 2, 3 times, que você já sabe, e aí você faz uma preparação melhor, né? Então, vai ser muito bom, eu acho, esse modelo aí. Bom, além da BDA, me parece que também a BDA vem com duas formações, a formação ABDA e também a formação hípica, né? Isso. São as duas formações aqui, Bauru vem com duas equipes. Além das equipes de Bauru, quem vai participar dessa etapa e começa que dia? Então, na realidade, se eu tentar puxar aqui os clubes, eu posso até esquecer alguém, mas aqui de São Paulo a gente tem de Bauru a BDA hípica, tanto no masculino como no feminino. Tem o Clube Jundiaense, que é interior de São Paulo, o Clube Internacional de Santos, que é de São Paulo também. A gente tem o SESI, né? O SESI tem várias unidades e formam uma equipe. Aí de São Paulo mesmo a gente tem o Esporte Clube Pinheiros, Clube Paineiras do Morumbi, Clube Atlético Paulistano, Associação Brasileira Hebraica, né? Esses daí são os clubes. Agora me foge a memória se a Hebraica está nesse sub-20 também, né? Tem alguma outra equipe de outro estado? Aí de outro estado, que é o Rio de Janeiro, né? A gente tem o Flamengo, o Fluminense, o Botafogo e o Tijuca Tênis Clube, que são os clubes de tradição no polo aquático. Isso que eu ia falar, todos os clubes tradicionalíssimos no polo aquático no Brasil. No polo aquático, no esporte em geral, né? Basquete também tem bastante. E outros esportes aquáticos também, que no Rio tem. Eu já tive a oportunidade, você está falando, né? Você falou do Tijuca. Eu já tive uma vez, eu fui fazer um jogo de basquete lá no Tijuca Tênis Clube. E aí eu cheguei uma vez cedo lá no ginásio, eu tive a oportunidade de conhecer o parque aquático ali do Tijuca. Realmente fantástico, uma estrutura muito grande, né, em termos de clube. Como é, por exemplo, se você for ao Paulistano, se for ao Pinheiros, esses clubes. Hoje o SESI também tem um investimento muito grande no alto rendimento, né, no polo aquático. E legal que a BDA, com duas equipes, está no meio dessas feras também. Com certeza. E é bom que assim, é bom quando você pode participar, porque eu já tenho bastante tempo aí que eu estou no meio do polo aquático, eu já vivi muitas situações, né? Agora a gente está numa situação com as equipes de Bauru que a gente pode estar disputando, almejar conseguir um título, né? Tanto feminino. Você está em igualdade de condições. É claro que o título é consequência, mas você tem que jogar, você tem que lógico, no campeonato. Mas você entra na competição com real possibilidade, você entra na competição para brigar de igual para igual com essas equipes que estão aí há anos na modalidade. Isso. E agora a BDA já vem num processo que eu acredito que no futuro próximo aí a BDA sempre vai tá conseguindo fazer essas disputas aí, né? Pelo que a gente tem visto aí das categorias de base, que a gente conseguiu fazer um bom trabalho. Então a gente já vislumbra que a gente vai conseguir estar disputando nos próximos anos aí sempre, que isso daí é um trabalho, né? Os outros clubes também, quando você consegue, vamos dizer assim, engrenar, né? Você engrena uma categoria e assim, quando você consegue fazer um bom trabalho, a categoria de cima sempre puxa de baixo, né? Então, aquele mais velho consegue ensinar o mais novo, você tem com quem jogar, quem ensinar, né? É a questão do espelho, né? Isso, um vai ensinando o outro, né? Quando você começa o trabalho, quando a BDA começou, realmente foi difícil, né? A BDA começou em 2010, né? Não tem 10 anos ainda, é um período curto.
E no começo... Eram, no início, um projeto estritamente social, claro, pensando no crescimento no futuro, só que isso é longo prazo. Exato. Você leva tempo. Você não vai formar uma criança de 10 anos, um atleta de alto rendimento da noite para o dia, né? Exato. Ela vai tendo um processo gradativo. Primeiro porque você começa no projeto social, que ele, no primeiro momento, o foco principal dele não é o alto rendimento. Evidentemente que você vai acabar extraindo a matéria-prima, né, entre aspas, desse projeto social, atletas em potencial. Mas para você lapidar isso, são anos de trabalho, né, professor? Exato, e agora a gente vem colhendo, né? Isso daí muito é fruto do esforço da garotada, entendeu? Eles se dedicam, não faltam. Agora a gente esses dias eu estava brincando com a moça que trabalha comigo, a Jana, porque a gente tem uma chamada agora, a gente tem um aplicativo, né? A gente é moderno, né? A gente faz a chamada num tablet ali e tal, não sei o quê. E aí você já vem carregado todos os alunos com presença. Você coloca aqui só quem faltou. E hoje, por exemplo, nas minhas duas turmas, né, principais ali, coloquei uma falta numa turma ali e na outra turma nenhuma falta. Então, quer dizer, isso daí mostra a dedicação, né? O empenho. E o treino ele é puxado, né? Aí você junta com a rotina de estudo, rotina de família, são jovens, querem passear e tudo, né? E eles estão correspondendo, e aí o resultado ele aparece. Aparece. Quantos atletas aí na base já estão sendo convocados para a seleção brasileira, nas categorias de base? Isso. E eu acredito, é óbvio que aí é uma coisa de vocês, mas a ideia, quem sabe daqui a alguns anos, ter até a equipe adulta para ser mais ainda referencial, né, professor? Para aquelas novas turmas que estiverem aí iniciando, ter já até aquela situação, ó, no time adulto, no time sub-20, tem o fulano de tal, né, eu quero me espelhar nele. Eu acho que esse é o principal objetivo, né? Isso, agora a nossa equipe adulta está começando a fazer bons jogos, né? Naturalmente, nos próximos anos, vai conseguir disputar. É lógico que no adulto você joga com um outro nível, né? Joga com o pessoal que tem mais experiência, mas a gente chega. Alguma hora a gente vai chegar. Com certeza. Sobre a competição, então, ela começa quando? As pessoas podem... Eu até acho bacana, né, a gente explicar isso, porque é um evento que está aberto para toda a população, independente de quem está envolvido com o projeto no dia a dia da BDA, que tem criança praticando lá, jovem praticando a modalidade. É um evento que está aberto para toda a população. Acho que é até legal aqueles que ainda não conhecem a arena, não conhecem a estrutura da BDA, é uma ótima oportunidade para conhecer também o trabalho de vocês, né, Emerson? Exatamente. Então, aí a gente vai ter os jogos aí o dia todo, né? Jogo não falta. A partir das 9 da manhã, o pessoal está na piscina lá já jogando. A partir das 9 da manhã e vai ter o jogo durante a manhã toda. Praticamente não tem um intervalo assim, né? Se tiver, eu não estou lembrado agora, mas se tiver algum intervalo é muito curto. Tem os jogos do período da manhã, mais ou menos na hora do almoço. Tem alguns jogos também que vai estar tendo o masculino e o feminino, né? Todas essas equipes que a gente falou agora há pouco. Então é bastante jogo, né? É bastante jogo. E é bom, porque para quem quer conhecer é muito legal. É legal para quem já conhece e para quem nunca viu um jogo de polo aquático, a gente convida aí o pessoal para estar assistindo, que é muito interessante, né? Um jogo ali na água, você faz gol, e aí tem a torcida, e tem o tempo, e tudo acontece clima, um monte de coisa. A partir de, me corrija se eu estiver equivocado, a partir de quinta-feira, é isso? Exatamente, a partir de quinta. Na quarta as equipes já estão chegando aí, vão estar treinando lá na arena, né? Aquele treino que é de chegada. Para famoso treino de reconhecimento. Reconhecer o gramado, a gente brinca, né? No caso, reconhecer a piscina mesmo. Exatamente. Mas para se adaptar, né? Para já chegar... Isso daí também é uma coisa boa que foi nesse formato da competição, porque o pessoal chega um dia antes e vai jogar só no outro dia, né? Teve muitos campeonatos que a gente jogava que a gente chegava agora de viagem,
daqui 2 horas, 1 hora tá jogando. Já aconteceu bastante isso daí perde em qualidade, né? Tem até aquela coisa legal, chegamos, já jogamos, não sei o quê, mas a qualidade ela cai. E nesse modelo que a gente vai estar jogando nesse fim de semana aí vai ser muito bom. Então é quinta, sexta, até domingo. Até domingo. Domingo acontecem as finais. Exatamente. Quem quiser tá buscando a tabela aí, tem o site, né? Na nossa página da BDA Projeto Futuro no Facebook, vai estar colocando lá os jogos. A gente quer que o pessoal vá lá assistir, tá bom? Presencialmente, comparecendo na arquibancada, até porque o polo aquático, você estando ali perto, você sente muito mais o jogo, né? Não, e o fator torcida é sempre bom, é aquela energia bacana para quem vai estar jogando, né? O pessoal que mesmo que não conhece muito a BDA, não conhece polo, o pessoal de Bauru vai lá e vai torcer pra gente, com certeza. Mas os jogos também vão ser transmitidos aí pelo Facebook, ao vivo. Né? Isso é uma coisa que a gente tem feito nos jogos, é muito bom que... Só uma dúvida, as transmissões vão ser todos os jogos da BDA ou todos os jogos do campeonato? Não, jogos da BDA. Jogos da BDA vão ter a transmissão. Pode ser que tenha algum jogo mais, eu não vou poder te garantir isso, né? Mas a princípio os jogos da BDA vão estar sendo transmitidos, né? E aí, pessoal que não conseguir lá, pode estar acompanhando, né? Pela Mas internet. É legal, eu vou fazer um convite. Olha, você tem quinta, sexta, sábado e domingo. Aí você escolhe. De repente você tá de folga do seu trabalho na quinta-feira. De repente, poxa, vou lá conhecer o dia todo. E aí, que nem eu falei, na página lá vai ter os horários dos jogos, principalmente os jogos da BDA. E tem o campeonato organizado pela Liga, né? Liga Polo Aquático Brasil, que a gente faz parte. E lá no site, né, ligapab.com.br, aí o pessoal quiser procurar, é só colocar lá Ligapab, que é Polo Aquático Brasil. E lá tem a tabela, tem os horários dos jogos, tudo direitinho. No Facebook também consegue ver lá os jogos. Também o pessoal da PAB faz um trabalho legal, que é estar tirando foto durante a competição, mostrando. Esse último fim de semana teve a competição do Sub-16, né, que foi a primeira etapa. O Sub-16 foi em São Paulo, na Embraca, e tem as fotos da garotada lá, tudo jogando, foi bem legal. Bacana. Então, fica o convite. Você que não conhece ainda, a Arena da BDA fica ali dentro das dependências da Sociedade Hípica de Bauru, ali na verdade, a entrada não é pela Zé Henrique Ferraz, mas é só para tomar como referência. Você vem ali pela Castelo Branco, pega a Zé Henrique Ferraz, sentido Recinto Melo Moraes. Aí tem a entrada, agora me fugiu o nome da rua. Seria a rua de cima da Hípica mesmo, isso, né? Pela rua de cima você entra ali e é fácil. Fácil, tranquilo. Vai ter alguma cobrança? Não, entrada é gratuita. Entrada gratuita. Você vai lá, prestigia e conhece. Quem não conhece, fica o convite, vale a pena. Uma coisa bacana que foi feita, foi construída, né, idealizada por empresários bauruenses e que hoje a juventude, a população bauruense está usufruindo, né, através do projeto social. São centenas e centenas de crianças, meninos, meninas que participam do projeto. E se você ainda não participa, tem aí um filho, um sobrinho, é uma oportunidade, antes até de levar, conhecer, né? Exatamente. Ver como é que é a estrutura, como são as instalações. Vocês vão tomar conhecimento de como o projeto é sério, é feito por profissionais realmente competentes. E quem sabe aí no futuro você pode levar o seu filho, o seu sobrinho, o seu neto lá para participar do projeto também. Assim, e essa categoria Sub-20 é uma categoria muito interessante, porque é a última categoria antes do adulto. O pessoal já tem um bom domínio assim, do esporte, já jogam bem, os jogos são bons, e é um jogo assim, que já é forte e é bem mais equilibrado que a categoria adulta, né? Porque o adulto tem menos times, os times estão se formando, que é o caso da gente, né? A gente tem um bom time no Sub-20 e ainda estamos começando a fazer frente ali no adulto. Então, os jogos são bem disputados, né? Tem bons jogos, e é legal assim de ver, né?
já é legal de ver. Quando você vai assistir um jogo categoria de base, o pessoal, muita gente está aprendendo, né? Está começando a dominar o esporte, ainda assim é legal, né? Tanto a categoria sub-14 que é a garotada mesmo, sub-16 está começando a aprender, sub-18 já começa a dar um jogo bom. No 20, aí é para valer, já é um jogo bem para valer, bem legal. Não, bacana mesmo. Então fica aqui o nosso convite. Eu vou fazer um rápido intervalo, depois eu ainda tenho mais algumas perguntinhas aqui para o Emerson. Eu também vou dar um pitaquinho aqui sobre as outras modalidades, porque muitas agora estão no período de stand-by. Não é o caso da BDA, que está aí com a temporada pleno vapor, não só no polo aquático, tem o atletismo participando de várias competições, o esporte paralímpico também da BDA também está firme e forte. A gente vai para um rápido intervalo e volta aqui na sequência. NetDigit Telecom, a internet com sinal mais rápido, transmitido através da fibra ótica. Sua conexão garantida com muita qualidade e velocidade. Rua Antônio Alves, 3232, Vila Aeroporto. Telefone 3201-3000. Fique atento, não perca o sinal. NetDigit Telecom. Gilfer, ferragens, ferramentas, equipamentos de segurança e sinalização, compressores, equipamentos profissionais e para hobby, linha completa de ferramentas Belzer e Gedore, ferramentas pneumáticas, equipamentos de soldas. Gilfer, Rua Paraná 869, telefone 3879-1950. Gilfer. Artfil, há mais de 20 anos no mercado, trabalhando com excelência em confecções de uniformes profissionais, camisetas personalizadas e camisas sociais. Trabalhamos com equipamento próprio de última geração e com profissionais altamente qualificados. Qualidade, pontualidade, respeito e satisfação garantida é o que oferecemos. Artfil, qualidade é a nossa prioridade. Acesse o nosso site artfil.com.br. Estamos de volta com o TVC Esporte nesta segunda-feira, falando sobre a etapa do Campeonato Brasileiro Sub-20 de polo aquático. Deixa eu só fazer uma breve parada aqui para dar um giro nas demais modalidades esportivas da cidade. Tem muita gente curiosa para saber como é que andam as tratativas, principalmente de bastidores. Em relação ao Noroeste, estava marcada para hoje. A gente não sabe ainda qual foi o desdobramento dessa reunião, mas estava marcada uma reunião envolvendo o presidente do Noroeste, o Estevam Pegoraro, o prefeito Clodoaldo Gazeta e o vice-prefeito, o Toninho Gimenez. E nessa reunião, o presidente do Esporte Clube do Noroeste ia apresentar uma sugestão de sequência até de viabilidade do Esporte Clube Noroeste. O presidente já se manifestou da extrema dificuldade que é manter o Noroeste autossustentável, e a situação é tão complicada que inclusive ele está sugerindo junto à prefeitura. É claro que isso não tem como acontecer da noite para o dia, existem trâmites burocráticos, tem que ter uma aprovação do Conselho Deliberativo do Noroeste, teria que ter uma aprovação também da própria Câmara Municipal, mas a ideia do presidente do Noroeste é se vender o complexo para a prefeitura e posteriormente a prefeitura poderia repassar em comodato a panela de pressão para as modalidades que ali utilizam, no caso o vôlei e o basquete, e o estádio também em comodato para o Noroeste usar no período de 20, 30 anos. Enfim, essa é uma ideia que, claro, depende ainda de muita maturação. Repito, não é uma coisa para ser definida da noite para o dia, mas o fato é que o presidente está colocando na mesa. É preciso se fazer alguma coisa
porque hoje, da maneira como que o Noroeste está inserido ali com o seu patrimônio, está insustentável manter. Eu tenho informação, inclusive, da possibilidade de penhora da panela de pressão até o mês de junho, por conta das dívidas trabalhistas do passado. E a situação é complicada, porque o Noroeste não consegue pagar o que deve à prefeitura. Aí tem aquela questão do aluguel que foi tratada lá atrás, da prefeitura com o Noroeste. Como o Noroeste é credor da prefeitura, a prefeitura não tem como juridicamente pagar, aí o Noroeste não recebe. Vira aquela bola de neve que é chegado o momento que precisa se resolver esse problema. Encará-lo de frente, não adianta ficar empurrando com a barriga, ou então cozinhando em fogo baixo. Tem que se debruçar e tentar resolver definitivamente. Inclusive o próprio Estevam Pegoraro já condicionou que essa resolução, a solução desse problema é que vai depender inclusive da sua permanência ou não. Se não houver uma solução definitiva, ele inclusive vai deixar a presidência do clube, lembrando que ele tem mandato até julho deste ano. Falar em eleição, também tem informação importante de bastidores do Bauru Basquete. Eu apurei hoje, inclusive ao longo do dia, não existe, havia até uma possibilidade, a atual diretoria havia estudado a possibilidade de uma antecipação de eleição, até para facilitar a montagem de equipe para a próxima temporada. De acordo com o estatuto do Bauru Basquete, pelo menos me foi passada essa informação hoje, não existe a possibilidade de antecipação de eleição. O que significa isso? A eleição para a presidência do Bauru Basquete vai acontecer em julho. Isto colocado, a montagem da equipe para a próxima temporada, depois da eliminação agora do NBB, caberá à atual diretoria. Então, a atual diretoria vai ter que se debruçar a partir dessa semana para definir quem fica, quem sai, quem vai ser contratado. E aí, a eleição, o pleito eleitoral já vai acontecer com praticamente o Campeonato Paulista em andamento, que é o mês de julho. O Campeonato Paulista deve começar em meados de final de junho, começo de julho. A federação não definiu ainda exatamente essa data, mas para o torcedor então entender o processo, independente de quem venha a vencer as eleições, se é o atual grupo ou talvez até um grupo opositor, mas a montagem da equipe será de incumbência e competência da atual diretoria. Sobre o processo eleitoral, a informação que eu obtive no final de semana, existe o grupo de situação, liderado pelo atual presidente Roberto Fornazari, que não pode ser candidato à reeleição, mas evidentemente eles estão fechando em alguns nomes para a candidatura, entre aspas, de situação. O nome mais cotado, inclusive, é do atual advogado do Bauru Basquete, me fugiu agora o primeiro nome dele, mas esse deve ser o candidato indicado por este grupo. E por outro lado, existe aí uma movimentação, uma articulação de um grupo chamado opositor ao atual presidente, que seria liderado pelo ex-secretário de Esportes, atualmente vereador do município, Roger Barudi. O Roger Barudi seria o candidato da oposição, tendo Wagner Jacob como vice, e o Vitinho Jacob, que foi o pivô aí, inclusive de saída da agremiação, depois de se desentender aí com o presidente Beto Fornazari. O Vitinho voltaria com este grupo a participar do projeto, como ele vinha participando anteriormente como dirigente remunerado. Mas a gente sabe que política e política em clube também não é diferente, é muito dinâmico. Se por um lado existem dois grupos, os dois grupos
se mexendo, se articulando. Também não é segredo para ninguém que pessoas do grupo A têm muita amizade com pessoas do grupo B. Quem sabe até lá na frente, quando chegar a meados de julho, possa haver aí uma composição e nem haver disputa. De repente, chega-se num consenso, num nome que agregue os dois grupos e se defina a eleição sem a disputa. Mas também pode acontecer a disputa. Então eu estou trazendo aqui informação para o telespectador que neste momento são esses dois grupos políticos dentro do Bauru Basquete. Me parece também que dentro desse grupo de oposição, o Caio Kobe também faria parte, mas o fato é que, independente do lado político, a montagem do time terá que ser feita pelo atual grupo mandatário da equipe do Bauru Basquete. Bom, isso colocado, eu até recentemente, eu entrevistei o pessoal do esporte paralímpico lá da BDA. E é muito legal, principalmente o pessoal muito envolvido com a natação, né? São exemplos de vida. No caso do polo aquático, já existe alguma movimentação nesse sentido? Há a possibilidade também de se desenvolver o esporte paralímpico no polo aquático? Como é que está o trabalho nesse sentido? Então, aqui pra gente em Bauru, a gente não tem essa muito próximo isso daí. Essa estrutura ainda está... Não, porque o que acontece? O polo aquático é um esporte difícil, né? Eu poucas vezes vi aqui no Brasil. A única vez que eu vi aqui no Brasil foi com um amigo meu, né, que foi meu companheiro de seleção, a gente jogou junto. Ele trabalha até hoje aí, que tá em Vitória, tá? Que é o Reinaldo. Ele fez um trabalho no Fluminense muito bom, com esse trabalho paralímpico no polo aquático. E assim, é bem legal, é interessante, entendeu? Mas você tem que ter alguém que vai estar trabalhando. O que acontece é o seguinte, quando você vai falar em esporte paralímpico, você tem que ter uma série de cuidados. Perfeito. Então, você não vai fazer assim nada assim no oba-oba. Não é aquela coisa, vamos fazer porque é bonito, é legal, politicamente correto. Não pode ser assim, né? O trabalho que é feito lá na BDA é com muita seriedade, tem as divisões, tem os horários, tem a maneira de você trabalhar com cada turma. Realmente é uma coisa assim, o pessoal que trabalha, olha, eu vou falar, eu tiro o chapéu assim 50 vezes, porque não é fácil, você tem que ter muita coisa. Uma viagem que eu faço com o meu grupo, a viagem que a Raíssa faz é totalmente diferente. Você tem que ter muito cuidado, não é cuidado assim de perigo, de acontecer alguma coisa, isso daí se vira, mas você tem que estar prestando atenção em muitas coisas, né? A rotina é diferente, né? E quando você vai dar a prática para a modalidade também, né? E eu lembro quando o Reinaldo fez isso daí lá no Fluminense, foi bem legal, né? Ele fez um grupo lá e tudo. É legal até você falar isso para mim, porque eu até fiz a pergunta, porque eu particularmente desconhecia alguma atividade paralímpica no polo aquático. Então, aí, assim, o pessoal entender, né, que tem o basquete cadeirante, tem o vôlei sentado. No caso, o trabalho que o Reinaldo desenvolveu ali na época era com aquele colete que o pessoal usa para fazer hidroginástica, que aí a pessoa podia flutuar bem, né, e aí nada e fazer o jogo, né, com as mãos e tal. O que muda muito é que a técnica já muda, né, porque o arremesso do polo aquático, você faz um arremesso aqui, né, parecido com handball e tudo. E já no paralímpico, né, ele é sempre aqui lateral. Muda um pouquinho isso daí. E aí o equilíbrio na água muda, né, aí deve ter umas regras especiais e tudo. E, assim, é complexo. Assim, é legal você fazer... Até às vezes a gente comenta de fazer algum dia uma atividade, uma vivência, né, que a gente fala da modalidade ali pro pessoal, que pode ser interessante. Mas realmente é um trabalho complexo. É um desafio. E aí você demanda um profissional, você demanda espaço, tempo, entendeu? Então, aliás, deixa eu mandar aqui um abraço à professora Raíssa, que faz um trabalho maravilhoso. Nós tivemos recentemente, não aqui na TV, na rádio, lá no 87, a oportunidade de entrevistar
2 atletas paralímpicas. E o que é mais legal é a maneira como o esporte paralímpico transformou a vida dessas pessoas, né? A rotina, da família da toda, família, né? a prática esportiva, mudou a maneira como a pessoa vive no seu dia a dia. Então é muito legal. Aliás, não sei nem se eu estou autorizado a falar isso, depois a Sheila que a assessora pode até puxar a minha orelha, mas me parece que existem, no caso da natação paralímpica, vagas abertas. Se você tem algum familiar, às vezes as pessoas têm receio, né, de levar a pessoa com deficiência, falar, ela não vai se adaptar. Existe ainda um preconceito muito grande. Então, fica aqui o convite, você que está assistindo, vai lá conhecer o trabalho da natação paralímpica da BDA, é extremamente sério, né? Existem todos os critérios, pode ter absoluta certeza que é feito com muito profissionalismo e com muito carinho para que a pessoa realmente seja inserida no esporte, né, Emerson? Exato, e realmente isso daí muda, transforma a vida, você colocou muito bem, não é só do atleta paralímpico não, mas da família do atleta paralímpico. Na família, exatamente. E ali é legal, né? Porque às vezes tem a competição lá, o nosso pessoalzinho lá vai assistir, o pessoal é amigo, tá sempre um conversando com o outro ali. Tem muito caso também, né? De quem é familiar, né? Um primo que tá ali fazendo, um tá na natação, outro tá no paralímpico, outro tá no polo, tem alguém no atletismo, tem alguém na música e por aí vai. Então, assim, o legal também que tem na BDA é essa integração ali, né? Esse convívio que tem ali no dia a dia é bem bacana, porque movimenta o dia inteiro ali, gente chegando, saindo, o pessoal vai fazendo amizade e é bem legal isso daí. É uma das coisas legais que acontece lá na BDA. Deixa eu perguntar, como é que está a formação, voltando à competição sub-20, a formação das 2 equipes? Nós temos a equipe da BDA e a equipe da Hípica, né? Que, na verdade, é o mesmo projeto, mas há diferenciação. Até para dar oportunidade para mais atletas, a BDA vai com 2 equipes. Como é que está essa divisão, a formação das 2 equipes? Assim, basicamente, né, essa divisão é assim, porque a gente tem muito atleta. Sim. Né? E aí chegou uma hora que jogam 13 e a gente tem muitos. Então é difícil jogar só com os 13 ali. Então você tem mais alguns atletas e você joga. Então a gente começou um primeiro ano em uma categoria, depois passou para 2 categorias, aí depois passou para 3 categorias, agora as 4 categorias estão aí jogando, né? Que é o 14, 16, 18 e 20, aí jogando com 2 equipes. Basicamente assim, aquele garoto que por qualquer motivo ainda não desenvolveu para pegar a primeira equipe, vamos dizer assim, que seria a da BDA, ele tem a oportunidade de estar jogando. E alguns mais novos também têm a oportunidade de estar jogando, porque... Volta naquela questão, você está oportunizando também a ele ter um intercâmbio, né? Exatamente. Então, aí a gente faz a divisão ali, mas basicamente o pessoal da Hípica hoje é o pessoal que entrou um pouco depois na modalidade e já tinha o pessoal aí com uma bagagenzinha um pouco maior. Aí chegou um garoto novo, começou a desenvolver, tá jogando bem, tá indo bem, só que ele não consegue compor aquela equipe. Aí foi feita uma segunda equipe. Aí foi assim que fez no caso do masculino. No caso do feminino, que tem menos clubes, para a gente conseguir participar mais também, as meninas que são mais velhas nossa, né, são a equipe da BDA, e as meninas de 16 anos são a equipe da Hípica. Então agora a gente, basicamente, se a gente vai jogar no feminino, uma equipe é sub-20, a outra equipe, a base, é a equipe sub-16, e algumas meninas da BDA que vão ajudar essas mais novas a estarem jogando. Então, e é bom que aí todo mundo se integra, né? Na verdade, a equipe está treinando junto. É lógico, por exemplo, no caso da
da hípica no masculino, como estão alguns garotos mais novos, eles treinam num horário que as coisas que são passadas, o treinamento que é passado, a fase de treinamento, principalmente na parte tática, né, e um pouco na parte física, eles estão assim, uma etapa atrás, vamos dizer assim, porque você no esporte você não pode pular fase, né? Claro. Você tem que ensinar uma parte, a outra e seguir uma sequência. Então, basicamente assim que a gente tem dividido. Uma dúvida que eu tenho, hoje, na verdade, a estrutura da BDA existe, depois da construção ali da arena, dentro da hípica, praticamente centralizou-se muitos trabalhos ali. Mas ainda tem também as piscinas lá da Multicobra no centro da cidade e tal. Hoje, basicamente, no caso aí das equipes sub-20, das equipes, digamos, de alto rendimento hoje da BDA, o trabalho está todo concentrado ali na Arena BDA, ou ainda tem treinamento, tem trabalho lá na BDA do centro, ou as piscinas lá do centro ficaram especificamente para os projetos sociais? Como é que está a divisão disso aí? Não, assim, na piscina, que é onde é a Multicobra lá, né, que é onde era o antigo Bauru Tênis Clube. Ali na Cussi Júnior ali. Isso, ali está a equipe sub-11, que é a equipe que vai disputar o Aba-Aba agora no meio do ano. Essa equipe treina lá. Eu até perguntar, foi bom você ter lembrado, daqui a pouco eu vou perguntar sobre o festival que vocês vão mais uma vez. A equipe sub-11 treina lá e aí tem as escolinhas nessa piscina. Lá na Polícia Militar, lá na DPM, né, Associação Desportiva da Polícia Militar, também tem as escolinhas, tanto de natação como de polo aquático. E na piscina da hípica, aquela piscina antiga da hípica, que é a semiolímpica, também tem as escolinhas. E aí na arena, uma piscina, trabalham as equipes de polo aquático, né, que são as equipes do sub-14 em diante. E numa piscina fica a natação. E também tem a parceria com o Bauru Tênis Clube, que lá no Bauru Tênis Clube treina, no caso, uma das equipes sub-14, que é os que estão um pouquinho mais novos, e a equipe sub-15 da BDA feminina treina lá no Bauru Tênis Clube também. Então, quer dizer, em todo lugar que tem... que legal! Essa aí do BTC eu não sabia. Aliás, é uma piscina maravilhosa também. É uma piscina excelente. Tem uma piscina, se daqui a pouco aparecer alguma piscina aí dando bobeira, a gente vai colocar a criança ali para estar praticando. Cara, muito, muito bom mesmo. Eu confesso que eu não sabia que vocês estavam com essa parceria com o BTC também. Eu me lembro dessas piscinas do BTC no período de Jogos Abertos, inclusive as competições de natação na última edição dos Jogos Abertos foram justamente lá na piscina do Bauru Tênis Clube. Que legal que vocês também estão usufruindo desse espaço esportivo, sem contar na BDA, que é brincadeira, cara. Não, porque ali a piscina do BTC é uma estrutura muito boa, que ali para desenvolver, né, que tá a equipe, assim, a gente falou da equipe do Aba-Aba, né? Basicamente assim, a criança que sai dessa equipe vai ali no BTC, né? E depois de lá vai para a arena, porque ali também como a piscina é um espaço reduzido, a piscina é muito boa, né? Mas é uma piscina só e ela é semiolímpica, mas ela tem a dimensão máxima de uma piscina semiolímpica, né? Porque, por exemplo, a piscina semiolímpica da hípica é um pouquinho mais estreita. Uhum. Já lá do Bauru Tênis Clube ela já é mais larga. Então o que acontece? Você pode desenvolver muita coisa ali. Então é muito bom, porque fica para ensinar ali. É fantástico. Você falou do festival, o Aba-Aba. Os pais e as crianças que já tiveram a oportunidade de viajar sabem o que é isso. Mas para aquele telespectador que está em casa, que falou que palavrão que vocês estão falando aí, explica um pouco para a gente o que é esse festival que vocês já há muitos anos vêm participando, né? A Aba-Aba é um festival que começou lá na Itália, agora tem na Itália e na Espanha também. Vão equipes, né, de países do mundo todo. Aba-Aba significa Happy Baby Water Ball, em inglês, né? Happy, feliz, baby, né, bebês, bola na água. Então aí ficou Aba-Aba. Então, e é um torneio
grande, né? Feito na Itália. A Itália é um grande centro do polo aquático. E aí vão os países do leste europeu, da Grécia, da Espanha também costuma estar indo lá para a Itália. Agora já teve acho que 1 ou 2 edições, agora não vou lembrar, na Espanha também, desse mesmo festival. Tem um projeto do Alba para fazer aqui na América do Norte, já teve até uma tentativa de fazer aqui na América do Sul, aqui em Bauru talvez, também foi pensado em outras cidades aí do Brasil. E assim, são crianças, tem as categorias, né? Tem de 9 anos, né? Tem 11, que foram as primeiras edições, e agora esse ano tem 13 também, mas a BDA não vai participar no 13, vai participar no 11 esse ano. Já teve ano que a gente também participou na categoria de sub-9 e sub-11. Esse ano a gente optou por ir só na sub-11 e fazer um foco um pouco maior nisso daí, porque realmente você levar 2 equipes é trabalhoso, não que a gente não quer ter trabalho, mas as crianças são muito novas, né? Para fazer uma viagem internacional. Então as 2 edições que a gente levou sub-9, assim, foi muito bom, mas é muito desgastante para a criança, para as famílias também, né? E tem aquela disputa, né, por posição. E eu acho que uma coisa tão sensacional... Vai levar, tem um monte de criança que fica de fora. Sem dúvida. Mas é uma coisa tão sensacional, porque você para imaginar. Já tivemos casos aqui na BDA de crianças que nunca tinham tido uma viagem para outro estado do Brasil, né? Talvez assim, a viagem para São Paulo, máximo ali litoral, e de repente com 10, 11 anos de idade tem essa oportunidade. Não, no caso foi 9. Tem várias crianças lá que, assim, é legal, né? Não é que a primeira vez foi numa praia, foi lá na Itália. Olha que maravilha, entendeu? Porque às vezes realmente a gente que é pai, né, a gente sabe, às vezes você tem um ritmo de vida que às vezes você até pode ter uma condição de fazer uma viagem com a família, mas naquela dia a dia, correrias, a pessoa acaba não conseguindo, né? Como tem muitas crianças que não têm a oportunidade de viajar, né, para outro lugar do Brasil. Imagina nessa idade ter a oportunidade de conhecer o exterior, uma outra cultura, outros povos. Isso é uma experiência, independente da criança se tornar um atleta de polo aquático, isso aí vai levar para o resto da vida. Com certeza. É um negócio fabuloso. Realmente, o esporte é isso, né? Porque é um conjunto de coisas, né? Não é só o jogo ali, o momento do jogo, né? É a preparação do jogo, a seriedade, muito você tem que administrar seu tempo. Tudo vai isso ser em junho esse ano? Junho, eu não vou saber te precisar a data agora. Em junho, legal. Então o pessoal já está treinando, se preparando aí para essa competição. Muito bacana. Emerson, obrigado pela sua presença. A gente vai estar lá prestigiando com certeza na quinta e sexta-feira. Eu vi você convidando um monte de gente aí, eu quero ver se você vai aparecer lá. Vou lá. Se não aparecer, vai ficar complicado. Não, vou lá. Já fiz meu credenciamento. Estarei lá prestigiando quinta e sexta-feira com certeza. Sábado e domingo é um pouco mais complicado, mas nos 2 primeiros dias de evento eu vou estar dando uma passada por lá para acompanhar e para prestigiar. Parabéns mais uma vez a todos vocês da BDA e que a população também possa prestigiar e aproveitar esse evento aí nacional de polo aquático. Tá ótimo. Obrigado e volte sempre. Tamo junto. Semana que vem a gente está de volta aqui com o TVC Esporte, falando muito mais do esporte da nossa cidade, todas as modalidades esportivas. Semana que vem vamos falar um pouquinho também do nosso futebol amador, que começou aí a temporada nesse final de semana. Muita coisa legal acontecendo e continue acompanhando aí a programação da TVC, a TV cada vez mais perto de você. Até semana que vem.